Então, eu vou pedir para você desligar. Bom, vamos começar, então, né, a nossa mesa da tarde, dessa jornada do CEPAI, que eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito ao Silas, em primeiro lugar, a Rita Mendonça e o Carlos Eduardo Leal por terem me convidado para coordenar e iniciar o debate dessa mesa, que é uma mesa assim, que eu acho absolutamente oportuna em relação a esse tema tão atual, né, que vocês escolheram para jornadas, que enfim, a questão do ódio e a questão do estranho, né, que são temas candentes na atualidade. Bem, então, assim, uma rápida apresentação dos colegas que estão compondo essa mesa, né? E eu vou seguir a ordem. Tem alguém que ainda está com o microfone aberto e está dando eco. Então, eu vou seguir aqui a apresentação, conforme ela. Voltou. Está ativado? Vocês estão me ouvindo agora? Tá, ok. Então, vamos voltar lá. Vou desligar, Ângela, o seu microfone para não dar interferência na mesa. E depois, no seu momento, eu vou voltar a ligar. Tá bom. Tá. Então, como eu estava dizendo, né, eu vou seguir a sequência nessa mesa que tem o título Problemas e Ficções Contemporâneas sobre a Pulsão e a Lei. Vou seguir a sequência que aparece na divulgação da jornada, né? Então, o primeiro trabalho vai ser de Fábio Malcher, Apontamento sobre a Economia Pulsional do Extremismo na Contemporaneidade. E o Fábio, então, é mestre e doutor do Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica da UFRJ, professor adjunto do Instituto de Psicologia da UFRJ, professor colaborador do no PPGT, Programa de Teoria Psicanalítica da UFRJ e coordenador do projeto de extensão Circulando. E é professor também, colaborador do CEPAI, né? Depois, o trabalho seguinte vai ser Identidade, Sexuação e Contingência, da Ângela Batista, que é mestre e doutora em Teoria Psicanalítica pela UERJ e membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. E, por fim, em terceiro, o trabalho de O Par Familiar e a Criança na Partilha entre os Sexos e as Leis Jurídicas, do Eduardo Brandão, que é doutor em Teoria Psicanalítica pela UFRJ, psicólogo do Tribunal de Justiça do Rio, professor de Psicologia Jurídica da Escola de Magistratura do Estado do Rio e professor dos cursos de pós-graduação em Psicologia Jurídica e graduação em Pedagogia da Cândido Mendes, né? E, bom, então vamos iniciar com o trabalho do Fábio. Apontamento sobre a economia pulsional do extremismo na contemporaneidade. Vamos lá, Fábio? Vamos sim. Vocês me ouvem bem? Sim, eu vou desligar meu microfone agora, tá? Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer, né, sem dúvida, a oportunidade de estar aqui, a presença de todos, o convite, né, é sempre uma satisfação, né, estar aqui nesses momentos coletivos, né, com todos, com as trocas ricas que nós podemos ter. E também aproveito o ensejo que já a Márcia já introduziu, mas eu acho importante destacar, eu queria parabenizar a eleição do tema das jornadas, né, porque a articulação, né, entre o ódio e esse estranho familiar, é um Heimlich, como Freud traz, me parece muito rica de possibilidades para a nossa pesquisa em psicanálise, né? O ódio, ele está na ordem do dia, né? Enfim, o ódio está extremamente presente no nosso dia a dia, sempre esteve na história da humanidade, mas de alguma maneira a gente vem acompanhando aquilo que o Lacan previu há cerca de 50 anos atrás, que é um aumento dos processos de segregação, né? Ele fala isso há cerca de 50 anos atrás, em duas oportunidades separadas por pouco tempo,
né? E ali naquele momento ele localiza isso, sobretudo ligando a ação dos mercados comuns, fenômeno que hoje a gente pode chamar de globalização, a especialização do homem pela ciência, né? Então, é esse movimento meio paradoxo, que quando vão se rebaixando as diferenças, aumenta a segregação, né? A gente poderia esperar o contrário, porque a gente tende a achar que eu segrego o diferente. Então, se todo mundo é igual, a segregação diminui. E como Freud já tinha localizado o narcisismo das pequenas diferenças, o movimento é justamente o contrário, né? Quando começa a ficar tudo muito igual, o processo de segregação aumenta, né? Enfim. E a ideia né, desse íntimo, mas estranho ao mesmo tempo, eu acho que poder articular isso com a ideia de ódio é extremamente rico. E a minha proposta aqui nesse trabalho é fazer essa articulação pela via do movimento extremista, né, que nós também vimos acompanhando um certo aumento desses movimentos, que tem na segregação o seu meio, talvez, principal. Assim, não há um movimento extremista que não atue baseado na segregação, né? Então, ele é muito trabalhado pela ideia de um movimento político, mas a gente pode também entender, nós aqui temos talvez o dever de entender que o extremismo é uma posição subjetiva, né? É a adoção de uma posição subjetiva, a decisão subjetiva de algum modo, eleger um inimigo e atacá-lo. Porque o extremismo tem essa característica que ele só funciona no inimigo, né? Mas acho que não é muito difícil para nós, especialmente aqui do Brasil, percebermos isso cotidianamente. E a proposta de abordagem do movimento extremista é pela via da sua economia psíquica, né? Então, digamos assim, eu ponho logo minhas cartas à mesa, é que, assim como Freud pontuou que havia um problema econômico do masochismo, né? A minha proposta aqui é tentar entender uma suposta, e eu coloco logo todas as aspas nisso daqui, né, solução econômica do extremismo. O extremismo ele oferece uma certa solução, com todas as aspas que a gente precisa colocar aí, para um problema que é cada vez mais difícil de ser enfrentado, que é o problema básico da civilização, que é o problema da renúncia pulsional. Renunciar à pulsão é um problema desde sempre, o mal-estar da civilização está aqui para nos testemunhar isso, né? Esse gosto amargo que fica quando eu tenho que abrir mão das minhas satisfações em prol de uma coletividade. Mas a minha aposta e a minha pesquisa é que tem trabalhado muito essa ideia da economia funcional contemporânea, ou atual, pós-moderna, enfim. E, de fato, a gente tem uma percepção, né, que a subjetividade tem enfrentado cada vez mais dificuldades na sustentação da renúncia pulsional, né? Porque a hegemonia completa do capitalismo como modo de produção e sua aliança com a ciência faz com que o impulso à satisfação, sobretudo baseado na via do consumo, seja algo que impacte as subjetividades de um modo muito impressionante. Então, suportar uma renúncia hoje é muito diferente do que há 50 anos atrás. Então, o pai dizer para o filho que não é mais difícil para o pai de hoje e é mais difícil para a criança receber o não hoje do que era há 50 anos atrás. Existe todo um entorno que você tem que gozar, sim, muito e o tempo inteiro. Então, ou seja, o problema econômico da renúncia pulsional me parece que vem se intensificando na contemporaneidade, e a minha proposta é tentar refletirmos juntos aqui um pouco se podemos pensar que, então, diante disso, a solução do extremismo se apresente como mais tentadora. Talvez por aí a gente possa pensar no aumento dos movimentos, né? Claro, a dimensão pulsional, a dimensão de gozo é sempre a dimensão que é a marca da psicanálise, né? Assim, eu acho que o que sempre você pode falar, do que quer que seja, acaba refletindo na economia pulsional que está em jogo ali.
né? Então, no passado, né, pude falar um pouco dessa previsão lacaniana, né, do Lacan dos aumentos dos processos de segregação, falando da questão do capitalismo, da ciência. Hoje eu volto um pouco mais o meu interesse no movimento extremista, né, a partir da ideia, sobretudo, de que por que é que eu segrego, né? São praticamente duas questões que são um pouco mais de tentar né, assim, o que leva o sujeito a segregar, e disso se desdobra por que é que se segrega mais atualmente, por que isso está crescente, de algum modo, né, esse processo de segregação. E, por outro lado, que aí toca muito diretamente no tema da jornada, quem eu segrego, né? Como eu elejo o meu inimigo, merece ser atacado, né? Eu achei muito interessante, eu recebi num grupo de WhatsApp de amigos, enfim, um vídeo de um comediante inglês, com aquela ironia clássica, né, do humor inglês, e eu queria repetir um pouco o texto que ele estava lá encenando, porque eu acho que tem uma possibilidade de a gente pensar boas articulações em relação a isso. Né? Ele falava assim: a maior vantagem do extremismo é que ele te faz se sentir bem, porque ele te fornece inimigos. Deixe-me explicar. A grande coisa sobre ter inimigos é que você pode fingir que toda a maldade do mundo está nos seus inimigos e que toda a bondade do mundo está em você. Tentador, não? Assim, se você tem muita raiva, ressentimento e, portanto, gosta de maltratar pessoas, então você pode fingir que só faz isso porque seus inimigos são pessoas muito mais. E que, se não fosse por eles, você seria, na verdade, uma pessoa boa, educada, gentil e racional o tempo todo. Desculpa, saiu aqui. Agora essa parte eu estou lendo. Logo, se você quer se sentir bem, torne-se um extremista. Dessa forma, assim que você esteja municiado com uma super lista de inimigos, você pode ser tão desagradável quanto quiser e ainda sentir que seu comportamento é moralmente justificado. Então, você pode se exibir por aí, maltratando as pessoas e ainda dizer para si mesmo que você é um campeão de verdade, um lutador pelo bem maior, e não o triste, esquizo paranoide que, no fundo, você é. Esse era o texto que eu achei muito interessante, né? Assim, era um comediante, assim, na verdade, né? Enfim, era uma cena de comédia, mas eu acho que ele toca alguns pontos importantes aí, né? Quando ele bota esse aspecto tentador do extremismo. Então, se a gente está falando de renúncia pulsional aqui como um problema, né? Como dizia o Dada Maravilha, os mais antigos aqui que sabem quem é, né? Enfim, não me venha com a problemática que eu tenho a solucionática, né? Então, o extremismo é uma certa solucionática, né? Bom, você não quer renunciar à pulsão de morte? Não quer renunciar à agressividade, à destrutividade? Torne-se um extremista e nós temos aqui uma justificativa bastante plausível para você dar livre vazão à sua pulsão de morte, né? À sua agressividade, à sua destrutividade. Então, eu acho que é possível pensar isso, né? Enfim, porque é extremamente capcioso o movimento extremista, porque o movimento extremista ele não é a barbárie nua e crua, né? A barbárie nua e crua ela existe em vários momentos. O que o Freud nos ensina com Totem Tabu é que a civilização ela não é ganha, ela não está dada. Cada um que nasce, cada um que sofre o efeito do encontro com a linguagem tem que se civilizar a seu modo. Não é porque há civilização que, ao nascer em civilização, eu já estou automaticamente, né? Tem uma renúncia, né? E eu acho o termo renúncia importante, porque a renúncia é maior do que a perda. Eu posso perder algo que eu não renuncio. Posso perder algo porque me tirei. Quando renuncio, há uma implicação subjetiva nisso. Eu abro mão daqui, eu sustento essa renúncia, né? Então, a renúncia pulsional, que como Freud nos ensinou de uma maneira magistral, em Totem Tabu, a base da ação, é onde se ergue a condição tal, a condição econômica para a civilização é abrir mão das satisfações, né? Seja agressões sexuais,
né, pensando na pulsão de morte, na pulsão de vida. Então, a barbárie é um momento em que essa renúncia cai por terra. E diversos exemplos ao longo da humanidade mostram que a civilização aparentemente vai bem, obrigado, mas a barbárie está sempre à espreita. Está esperando o mínimo nas balizas simbólicas, nas organizações sociais, e ela muito rapidamente, a barbárie se instala. Então é importante separar, embora o extremismo produza ações e comportamentos que se aproximem a isso que a gente entende geralmente como barbárie, que o extremismo é mais refinado e, por isso, talvez até mais perigoso do que a barbárie. Porque o extremismo legitima a barbárie. É como se fosse uma tentativa de civilizar a barbárie. Eu posso ter atos de ordem da barbárie com uma justificativa moral. O inimigo merece, porque o inimigo me ameaça. É um inimigo perigoso. Né? Aí que faz com que esse movimento extremista seja extremamente capcioso e potente. Né? Ou seja, não é à toa que, porque a barbárie está sempre à espreita, mas quando ela se expressa, ela tende a ser breve. A gente não tem uma barbárie que dure décadas de barbárie. De algum modo, ainda estamos preferindo a civilização. Então, dura a barbárie um certo tempo, daqui a pouco a civilização retorna. E o extremismo, ele tenta encontrar um lugar na civilização. E eu penso que é isso que é preciso refletir. A minha proposta de pensar a estrutura funcional em jogo é porque eu penso que existe um embate a ser feito contra o extremismo. Eu acho que a psicanálise tem um papel importante na possibilidade de pensar isso, de uma maneira fina, e menos moralista, digamos assim. Então, o vídeo lá não tinha nenhuma perspectiva, não tinha nenhuma articulação com a psicanálise, não tinha nenhuma perspectiva de diagnóstico, então essa esquizoparanoide que ele, afinal, não é o que mais nos interessa aqui. Mas me chamou a atenção isso também, porque tem algo de delirante um pouco, né? Eu acho que tem momentos do extremismo, ele flerta um pouco com delírio. Tem um inimigo que está sempre à minha volta, sempre muito presente, sempre pronto para me atacar. E o que a gente tem testemunhado muito, especialmente aqui no Brasil, acho que a gente tem algo muito vivo nesse sentido, da ideia de que os dados de realidade passam a importar um pouco menos para o extremista. Eu testemunhei, por exemplo, assim, grupos de WhatsApp, onde está essa coisa, os pró-Bolsonaro, os contra-Bolsonaro, e aí um rapaz pró-Bolsonaro postou uma fake news. E o rapaz está contra o Bolsonaro, pesquisou, em 30 segundos postou, olha só, está aqui o link, é falsa essa notícia. 2 minutos depois, uma moça pega a mensagem, pega a fake news e replica batendo palmas. É isso aí. Então, assim, pouco importa os dados de realidade. Enfim, tem algo estranho nesse sentido. Então, adentrando um pouco mais a especificidade da questão do inimigo e da segregação, enfim, eu fiquei muito satisfeito ontem com a mesa que eu assisti, porque me adiantou muita coisa aqui, digamos assim, já apresentou uma série de coisas, como Lacan trazendo que a origem da segregação, ou seja, a segregação está na base do laço social. O laço social é segregativo. Eu só consigo fazer um grupo se eu segrego alguém. Porque para eu fazer um grupo, tem que ter alguém que é não grupo. Não tem como. Não há, isso é pura estrutura. Eu não tenho como... Eu só posso ter o Flamengo porque tem o outro time. Eu só posso ter... Enfim, eu só consigo fazer algum mínimo conjunto se tem alguém que é o... E o Freud leva isso, que é a radicalidade, quando ele fala do eu e não eu, na própria constituição do sujeito, no início, tem o eu e não eu. E ontem, esse não eu, o primeiro estatuto desse não eu é o do ameaçador, é o do hostil, é aquilo que eu expulso, que eu rejeito de alguma maneira. Então,
Freud localiza, e ontem foi falado também na mesa, né, assim, o ódio ele é até anterior ao amor. O amor já é uma tentativa de tratamento, digamos assim. A gente está falando muito presente, né? Enfim, o Freud mesmo falava, né, lá no Mal-Estar da Civilização. Bom, ele fala da função do inimigo em vários momentos da sua obra. No Mal-Estar ele deixa claro, ele fala, bom, é muito fácil, é muito mais fácil fazer um grupamento se você elege um inimigo. Você escolhe uma pessoa em comum para onde você vai dirigir a sua agressividade. Né? Ele diz assim, sempre é possível ligar um grande número de pessoas pelo amor, desde que restem outras pessoas para que se exteriorize a agressividade. Né? Então, avançando um pouco mais, né, para não me estender muito, eu nem sei como é que eu estou de tempo, mas Fábio, tá muito pois ocupado, eu queria te pedir, assim, para se restringir, talvez mais 5 minutos, tá? Porque senão a gente não vai dar tempo para ter debate, tá bom? Ok, não, sem problema. Obrigada. 5 minutos, está anotado. Então, eu vou só desdobrar outra questão um pouco mais, que aí toca mais diretamente no tema da jornada, que é, bom, a gente consegue entender, então, um pouco minha proposta, que eu estou tentando trazer aqui para a gente pensar junto, é a ideia de que o movimento extremista ele se sustenta muito numa maneira de você dar vazão, né, não ter que renunciar à pulsão de morte, né, você poder dar vazão a isso pela via da agressividade, mas tem um outro detalhe, e aí isso se torna ainda mais potente o movimento extremista, ou seja, algo mais difícil ainda de ser combatido, é porque o ganho o extremismo, né? Porque isso torna que é da eleição de como eu defino quem é o meu inimigo. Né? O extremismo funciona sem inimigos. É preciso um inimigo de estrutura para que o extremismo se consolide como um movimento ou como uma posição subjetiva. O ponto é, e aí eu acho que a jornada é extremamente pertinente, né? Quem é que eu odeio? Né? E então, essa eleição, ela nunca é aleatória do ponto de vista pulsional. Ela nunca, não é uma eleição aleatória. É uma eleição que é pulsionalmente determinada. E eu acho a contribuição do Freud com a ideia de um Heimlich, né, é extremamente potente para nós pensarmos isso. Né? Porque um anti, o estranho, né, qualidades interessantes, sinistro, ameaçador, inquietante. Né? Então, seguindo um pouco a trilha que o Henrique Lohan trabalhou no texto Racismo 2.0, né, ele diz que o que eu segrego no outro é o modo de gozo do outro. Né? Então, tem algo do meu gozo que retorna pelo outro, ou como Freud diz, que deveria permanecer em segredo, oculto, mas apareceu, né? Que, ao aparecer no outro, faz com que esse outro seja muito facilmente eleito como alvo do meu ódio, né? Que deve ser o inimigo a ser atacado. Então, o extremismo fornece ao sujeito uma tentadora solução que é: eu preciso a pulsão, se eu sou extremista, e, além disso, eu consigo ainda atacar no outro aquilo que em mim eu não suporto. Então, não só ter um inimigo é, entre aspas, vantajoso, funcionalmente, mas a eleição desse inimigo sendo feita a partir do movimento do Heimlich torna o movimento extremista um movimento difícil de ser enfrentado. Mas eu penso que, como o Lacan nos disse, né, que nós teremos que lidar, e sempre de maneira mais premente, com a segregação, né, nós temos aqui, como psicanalistas, de algum modo, me parece, dever, né, assim, uma obrigação de fazer frente a isso. Né, como a Angélica Bastos, um texto muito interessante, diz a psicanálise trabalha na contramão da segregação, um movimento oposto ao da segregação. Né? E é curioso porque ela faz isso justamente ao trabalhar a partir da singularidade. Né? O sintoma ele é extremamente singular. A gente não tem uma solução, né? A solucionática lá do extremismo, nós não temos como dar. Nós não temos uma solução preta por ter. Nós não temos os sintomas são, não podem ser... tem sempre algo no sintoma que é inclassificado, inclassificável. Né?
Então, eu entendo que a psicanálise trabalha na direção contrária da segregação, já que atua sempre no caso a caso, na singularidade das invenções dos sujeitos, nos seus modos de gozo, nos seus modos muito próprios de tratar a pulsão. E esse tipo de solução não pode ser coletivizada. Esse tipo de solução que o sujeito dá para tratar a sua pulsão é sempre singular, né? Então, eu acho que é aqui que a gente pode fazer algo diferente. Bom, obrigado. Espero não ter passado muito tempo. Não, foi ótimo. Muito obrigada, Fábio. Excelente sua fala. Eu vou deixar para fazer uma pergunta no final, porque os 3 trabalhos têm pontos que conversam. Eu acho que aí pode ser mais interessante, tá bom? Então, agora a gente vai passar para o trabalho da Ângela Batista, que é Identidade, Sexuação e Contingência. Ângela, por favor. Deixa eu ligar o microfone. Eu ainda estou com o microfone dela desligado, estou tentando ligar e não estou conseguindo. Só um minuto. Tenta você, Ângela, clicar nele. Clicar no teu microfoninho aí. Oi. Pronto. Foi? Bom, boa tarde a todos, né? Eu queria primeiro agradecer o convite, né? E que me alegrou muito, porque eu venho trabalhando esse tema, né? Identidade, sexuação e contingência, no meu seminário na Barra. E então eu dei esse título e também coloquei um subtítulo, parafraseando a Clotilde Leguil, que é sobre o meu trabalho, um esforço para tentar compreender a inquietante estranheza do sexual. Então, eu vou começar o trabalho lembrando uma fala do Gerard Waxman no livro O Olho Absoluto, onde ele diz algo que me interessou para começar a nossa conversa. Então, ele diz assim: diga o que está mudando e o que nos muda, para não ser cego ou estúpido com o que está mudando o mundo e o nosso ser. O olho absoluto. Então, eu dividi meu trabalho em 4 partes. Márcia, eu tenho 20 minutos, não é isso? Bom, e fechou de novo. Oi. Sim, não fechou não, está aberto. Está aberto? Bom, sim, são 20 minutos, isso. Tá bom. Então, a parte 1 é a desordem simbólica e suas consequências. Então, nossa época, de fato, é regida pela inconsistência do pai, do simbólico e de um real que inquieta. Sabemos que o surgimento da psicanálise é contemporâneo a muitas mudanças e transformações sociais da ordem de um declínio do pai e de um apagamento de sua função. Um certo espanto que desperta diante do mal-estar, índice de um real que demanda alguma ancoragem. Sabemos que as referências identificatórias que sustentavam o laço social se modificaram e a gente sabe que são muitos nomes do pai, quero dizer que há muitos modos de fazer suplência que não se reportam ao nome do pai padrão. Então, esse é um ponto que vai voltar no trabalho sempre aqui, né? Para isso, construímos semblantes necessários que nos ajudam a ler e a orientar nossa posição de sujeito. Então, esse trabalho é um esforço de esclarecer as implicações dessa mudança para a sexuação na atualidade, em direção a uma desconstrução do imaginário dos gêneros tradicionais. Então, eu vou fazer assim um comentário breve de Freud e Lacan, essa passagem do Freud para Lacan, com relação, né, ao obstáculo, né, da dificuldade crucial da psicanálise diante daquilo que faz obstáculo ao encontro de um homem e de uma mulher. Então, Freud vai falar da angústia de castração, que tem forma diferente do lado homem e do lado mulher. Do lado mulher, diante do insuportável da castração, subsistirá uma inveja do pênis irredutível. E do lado do homem,
permanecerá sempre o medo de ser castrado, que provoca, em contrapartida, um narcisismo viril. Então, esbarramos aí entre duas reivindicações que impedem os sexos de se encontrarem. Lacan vai pensar essa dificuldade além da diferença anatômica da sexuação. Não se trata daquilo que separa uma mulher e um homem de uma diferença anatômica, mas de uma separação de modos de gozo. A dissimetria dos sexos, quanto à função fálica, não remete ao biológico. É desse não encontro desses dois gozos que se queixam homens e mulheres, desencontro nomeado por Lacan de não há relação sexual. Em 1958, Lacan entra com um texto que é fundamental para pensar essa questão que eu trago, né, da sexuação, contingência na atualidade. Ele vai lembrar que o falo é o regulador que vai permitir a instalação do sujeito numa posição no inconsciente que vai ter uma função de nó, porque ali o sujeito vai poder fazer uma eleição na partilha sexual. Anos depois, ele vai tomar uma outra direção, que ele vai abordar a sexuação no campo do gozo. Justamente o campo que subverte as categorias de gênero. Então, a gente sabe que as tábuas da sexuação de Lacan fornece um modo de pensar, o modo de gozar contemporâneo através de mudanças históricas importantes na subjetivação da sexualidade. Então, a gente sabe das fórmulas da sexuação do todo, do não fálico, do todo fálico, masculino, né? A experiência de uma satisfação no campo do todo, o não fálico feminino, uma identidade definida no não todo. Então, aí a gente tem a mulher e o homem transitando nessa fórmula, né? E nessa época, eu acho que Lacan está muito preocupado em pensar a clínica do gozo e sua desregulação quando este não está submetido unicamente à função fálica. Então, se a sexualidade faz furo no real, os arranjos em seu tom de semblante tendem a sustentar o encontro, a relação sexual que não existe. Esses arranjos semblantes ajudam a sustentar uma ilusão de complementariedade. Isso quer dizer que não há proporção ou complementariedade possível entre os sexos e que há uma impossibilidade de satisfação. Entretanto, deste exílio estrutural entre os sexos há o sintoma que permite a parceria. Então, a gente vai pensar que a função do falo também se modificou em relação à lógica binária, evidenciando novas maneiras do sintoma comparecer, dando abertura para mudanças na ordem simbólica por relação ao desejo e ao gozo. Uma vez que a metáfora paterna não mais está em vigor como antes, né, a função de normalização no Édipo, os sujeitos ficam mais desidentificados da matriz binária entre os sexos. Então, a gente aí está tentando compreender essa mudança no regime do gozo inscrito numa lógica não fálica, né, que se desloca para uma certa feminização que dá lugar para arranjos não tradicionais. Por exemplo, a gente pode pensar as psicoses sintomatizadas, né, as ditas ordinárias, por exemplo, que vai nos ensinar muito sobre as invenções sintomáticas que prescindem do falo e que podem ser acolhidas e tratadas a partir da clínica borromiana de Lacan. Com isso, abre-se uma via para uma prática que valoriza a invenção sintomática de cada um. Para compreender tais mudanças, é preciso partir do axioma do gozo do um, distinto do axioma do desejo como desejo do outro, e situar o paradigma do gozo, a função do objeto A como objeto A assexuado.
A disjunção, isso não é muito simples, mas eu vou tentar aqui ver se a gente consegue conversar. A disjunção, então, entre o falo e o gozo do corpo está mais evidente. A significação fálica vinculada ao desejo do outro tende a separar o gozo do corpo do laço com o outro. Quer dizer que o falo como significante impõe que seja no lugar do outro que o sujeito possa ter acesso ao desejo. Então, seria preciso reconhecer esse desejo. Quem sou no desejo do outro? O que ele quer de mim? São perguntas fundamentais. A castração é uma experiência referida ao desejo do outro. O axioma da não-relação separa o gozo do um do laço com o outro, marcando um exílio estrutural entre os sexos. Então, parte 2. Revisão da clínica estruturalista. A partir desse enunciado, pergunto sobre como analisamos hoje. Se o gozo pode prescindir das ficções e do significado para alcançar a satisfação, e se estamos no campo de uma certa indeterminação quanto ao que é ser homem e ser mulher, pergunto como fazer laço. Gostaria de pensar, então, o aleatório dos encontros hoje, onde o regime da satisfação pulsional pode prescindir das ficções, do significado, do regime simbólico, enfim. Esse ponto é fundamental para pensarmos o que mudou na nossa prática hoje. Nessa perspectiva, o falo não está localizado apenas como resultado da metáfora paterna como significante da falta articulada à castração, mas está situado como obstáculo à diferença sexual na dimensão autista do gozo. Então, o falacer é feliz, né? E questão que nos reenvia para a diferença sexual na atualidade. E a gente sabe, eu não vou entrar aqui nesse ponto, que é bastante obscuro para mim ainda, mas eu acho que posso fazer uma referência, que é essa questão na atualidade sobre o direito ao gozo. Eu acho que o meu colega falou um pouco disso no início. Bom, o fato é que o significante é sempre precário para dizer e ordenar a sexualidade, o que implica que o falo produz sentido e gozo, mas não todo, de modo que sempre escapa um resto não simbolizado. Deduzimos, então, o meu colega, acho que é o Fábio, né, falou muitas vezes da decisão, né, e decisão como uma eleição do sujeito, né, eu pergunto, então, como que cada sujeito, né, pode dar um tratamento ao gozo a partir de invenções sintomatizadas para fazer alguma coisa com o excessivo do gozo, que é uma marca, né, da psicanálise e um limite para nós. Então, como cada falacer pode tratar seu gozo? Nesse sentido, Lohan tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: dominar o gozo é impossível, ele restará sempre outro, mas haverá sempre um nome para tentar limitar o ilimitado. Eu acho que essa é uma aposta nossa e uma aposta que tem esperança, né? Quer dizer que, na perspectiva das invenções, do tratamento do gozo, do Santon, há uma possibilidade de fracassar, Miller diz isso, sempre de boa maneira. Na clínica, o parceiro é o real insuportável. Esta parece ser a transmissão do que pode a psicanálise para o novo real da sexualidade, sustentada pelo do gozo, que considera o feminino como um limite indispensável para a abertura do outro. Ponto 3, o nome do pai e os arranjos sintomáticos. Então, eu já havia falado antes da generalização dos modos de fazer suplência, né, que não são referidos unicamente ao nome do pai padrão. Então, a gente tem o sintoma que está articulado ao complexo de Édipo, ao nome do pai, e o santoma, que é esse campo do gozo, da invenção,
de como o falacer vai inventar um modo de se sustentar sem a norma fálica ordenada pelo pai padrão, né? Um pouco todos loucos, todos deliramos, não sei. Nesse sentido, verificamos um certo apagamento do relato subjetivado como universal. As identificações como saldo do complexo de Édipo se tornam mais raras, já que o lugar de exceção que permite a instauração do falo como operador da diferença sexual se vê em declínio. Então, surge uma outra lógica do gozo, que é isso que é importante, que eu acho que ele faz assim um ponto de amarração, né, nesses 3 pontos do trabalho, que é justamente essa lógica que é indeterminada, né, que é muito próxima à sexuação feminina, que é uma abertura para a comédia do falo, já que o ser homem ou ser uma mulher tende muito mais ao parecer do que ao ser. Nesse sentido, é que na lógica fálica, uma mulher representa uma alteridade absoluta, né? Por isso que é muito difícil, né, um homem poder amar uma mulher. Verificamos que as identificações simbólicas edipianas são apenas arranjos, entre outros, contingenciais, né? E aí é que eu questiono, né, com todos os textos que eu tenho lido, né, as identidades de gênero tradicionais, já que há algo além do identitário, binário, distinto do gozo fálico. Então, cada um na sua bricolagem para fazer frente ao furo no real do sexo. Lacan subverte a perspectiva freudiana ao falar da não identificação do outro ou do outrinho, mas da identificação ao seu sintoma. Assim, quanto aos usos da diferença sexual, observamos que o falo, isso é importante também colocar aqui no trabalho, ele tem uma função que não é mais uma função apenas que é reguladora da diferença sexual, né? E se a gente definir a sexuação a partir da experiência de gozo no corpo para homens e para mulheres, isso, então, implica sustentar uma clínica do gozo que demonstra um real que não se deixa agarrar pelo significante. Então, a eleição sexual, a sexuação depende desse gozo singular que não faz identidade. Isso é muito importante também da gente sublinhar. As identificações têm seu papel, mas elas não são determinantes, né? Aí tem a Marilene Bruce, que fala que o gênero parece ter substituído o sexo como significante amo. Ela vai falar de uma pluralização da noção de identidade, que rompe com a noção de uma identidade eu sou, né? E eu acho muito bonito que depois a gente vem com a Clotilde Leguil, que vai falar que o gênero é precário. Então, o gênero nos escapa, assim como escapa o que põe em jogo nosso desejo. O gênero é neutro. A fantasia é o que vai fixar o sujeito alienado em suas identificações. Em psicanálise, só temos a identidade do sintoma. Para pensar a identidade sintomática, entramos no último ensino, que fala da identificação ao sintoma. E vamos entrar na insustentável leveza do sexual, falei leveza do sexual, mas é a estranheza do sexual. Ansermet, em seu texto, fala da impensável eleição sexual, ou melhor, de uma estranha certeza. Decididamente, a diferença dos sexos questiona essa certeza. Sendo assim, quanto mais o sujeito se identifica com o outro, mais ele foge do singular de uma identidade. A identidade é abordada mais além da diferença anatômica. E ela nos diz algo que me parece muito importante, que com a psicanálise é preciso consentir em fazer um luto por uma certa normalidade. Última parte, como o gozo pode fazer laço.
Bassols. Desculpa, só para te situar, 5 minutos, tá? Então, eu vou citar Bassols, que vai falar do apagamento do falo como operador da diferença sexual e como isso inquieta a todos nós nesse momento, né? Ele vai falar algo fundamental, né? Sobre essa consequência, né? Ele fala até de elisão do falo, mas eu acho muito... Ele depois faz uma retificação, porque aí a gente está na psicose, né? Mas é mais assim uma mudança de lugar, um giro. Então, na falta da significação do falo, né, que vai dar um lugar ao sujeito, será o corpo o suporte real desse real impossível de simbolizar. Então, para concluir, a psicanálise é não todo sexualidade. Quer dizer que ela encontra a sexualidade como não toda. O objeto assexuado é o objeto do gozo do um que não se reporta ao outro e que se mostra em sua função de resto tão necessário à causa do nosso desejo. Temos um novo real para a psicanálise, sim, a partir do paradigma da disjunção. Quer dizer, a clínica não é restrita às identificações normativas, onde há múltiplos gêneros sexuais fundados no mundo gozo. Clínica da escolha do sujeito, onde penso ser necessário recuperar a função de semblante do falo para que haja uma esperança, apesar do exílio estrutural da não-relação entre os sexos. Destaco, então, o falo como contingente, não mais como única medida para pensar a diferença sexual, mas como um semblante que requer um saber fazer a partir da sua inconsistência equivalente ao nome do pai na nossa época. Há uma esperança, sim, que chamamos castração, esperança que algo do gozo altisto do um esteja perdido, que se reencontre no outro sob a forma de objeto A. Há chance de que o gozo se torne parceiro, que possa fazer valer seu furo, equivalente ao furo no saber, para assim se reportar ao outro. Lembro Lacan e termino aqui, ao dizer que a libido tem a cor de um vazio suspenso na luz de uma ânsia. Libido fora de toda significação, nomeando o objeto sexual como neutro. Libido não toda, vivificada pela experiência de um saber fazer como o sintoma. Uma clínica aberta para o feminino em direção ao incurável de cada um. Obrigada. Muito obrigada, Ângela. Excelente trabalho, muito obrigada, Ângela. Então, vamos lá. Agora passar para o nosso terceiro expositor. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Que vai ser o Eduardo Ponte Brandão, com o trabalho O Par Familiar e a Criança na Partilha entre os Sexos e as Leis Jurídicas. Vamos lá, Eduardo? Vamos sim. Agradeço o convite. Vamos dar início então à minha fala. Bom, antes da formulação das fórmulas da sexuação, podemos dizer que Lacan ele diferenciava a posição masculina e feminina a partir da função da dialética fálica, mantendo-se fiel ao pensamento de Freud, né, para a qual a primeira posição sexual do ser humano, independente da anatomia, é chamada masculina por ter como característica a primazia do falo. Então, nesse retorno a Freud, Lacan ele levou as últimas consequências, a premissa freudiana, transformando o falo em significante que organiza o desejo humano e as relações entre os sexos, né, seriam reguladas pela dialética de ser ou ter o falo, cuja significação é que permite os seres falantes a se posicionarem em relação ao desejo do outro. Muito bem, então essa dialética fálica, ela pressupõe uma questão vital para o sujeito, que é o fato de ele desejar o desejo do outro.
Então, sendo assim, a criança, enquanto sujeito do inconsciente, ela busca um lugar no desejo do outro, que em sua valência será representada, né, na pessoa da mãe. Então, nesse momento, nesse contexto do pensamento de Lacan, o desejo materno, né, vai ser a força motriz da entrada em metáfora paterna para a criança. O que significa dizer que a inscrição da lei paterna ela não ocorre através da mera imposição de um limite, um cabresto, né, externo à mãe, e sim a partir do próprio desejo. Então, não haveria uma lei jurídica que, por si só, fosse suficiente para modificar a relação da mãe com seu desejo. Então, a forma de introduzir a criança na significação fálica seria que a mãe deve ser castrada simbolicamente, né? Então, a criança, por sua vez, né, a criança alienar o desejo do outro materno, ela procura colocar-se como objeto desejável em sua própria fantasia e acenar para a mãe com a realidade do falo imaginário. E pode até mesmo apaziguar a mãe por algum momento, mas sem saciar o insondável desejo que a habita. Então, há sempre, né, o risco de tentar realizar, como diria Melman, esse casal mãe-filho feliz que se entende perfeitamente, contrariamente ao casal que a mãe faz com seu marido. Então, tal estado de coisas pode permanecer por muito tempo, às vezes por toda a vida, ao contrário do que se possa esperar, né, quando se realiza esse corte entre a criança e o outro materno que permita a ela, a criança, ceder à vida adulta. Bom, então, em suma, né, na inscrição da metáfora paterna, ela se fará através do desejo da mãe, que dividida será esse desejo dirigido para aquele, nesse momento, né, nesse primeiro momento da formulação da pensamento Lacan, dirigido para aquele cuja palavra é valorizada para representar a lei simbólica, independente de ser o genitor biológico ou o guardião legal. Então, o pai é menos, nesse momento, a figura do genitor do que o significante designado como nome do pai, que impede o gozo incestuoso entre a mãe e a criança. Então, nesse panorama teórico, o significante fálico é o que delimita a diferença sexual como tal, instalando uma posição inconsciente na qual o sujeito ele se identifica com o tipo ideal de seu sexo, responde, como diz Lacan, sem sérias perturbações ao seu parceiro, à sua parceira, e se refere à paternidade ou à maternidade simbólica. Contudo, todavia, tal formulação se mostrará insuficiente para dar conta da sexualidade feminina, abrindo caminho para as formulações posteriores de Lacan sobre o gozo não fálico. Então, ao formular a partilha do sexo através de duas posições distintas de gozo, Lacan aponta para um gozo além da mediação fálica, isto é, para o gozo feminino. A partilha entre masculino e feminino, sabemos, já foi falado, inclusive, né, também corresponde a posições de sujeito passíveis de serem culpadas tanto por homens quanto por mulheres, não haver ninguém que frequente exclusivamente o campo do feminino. Então, homens e mulheres necessariamente frequentam o campo do gozo fálico, relacionando-se com o parceiro ou parceira no campo da fantasia, e que assim consinta em assumir as vestimentas imaginárias do objeto causa de desejo. O que torna o sujeito desejável é que ele concorde em carregar os objetos parciais que o outro lhe atribui em sua fantasia, sem que nenhum dos dois saiba qual é a fantasia. Então, seguindo esse raciocínio, o sujeito, diante do outro, está sempre diante do outro sexo. Entre o masculino e feminino, entre o universal fálico e não todo fálico, então não há relação sexual, os gozos não se complementam. Nos torneios amorosos, o sujeito situado do lado masculino pode ocupar a posição do sujeito desejante de falo, e, portanto, reduzir o parceiro ou a parceira sexual para gozar dele ou dela como objeto, ou ainda sustentar o falo cujo brilho atrai aquele ou aquela que circula pelo campo feminino. Por outro lado, como diz Quiné,
o sujeito pode se situar como objeto, causa de desejo e ocupar o lugar de a mulher que não existe, atraído pela posição fálica da parceira ou do parceiro. Então, do lado masculino, o sujeito é uma mulher, melhor dizendo, aquele ou aquela que se situar no campo feminino, enquanto objeto causa desejo. Ele, esse sujeito, do lado masculino, faz da mulher seu sintoma, ao passo que ela dá signos do inconsciente daquele que a elegeu. E, por sua vez, a mulher encontra o significado do seu desejo no corpo de um homem, ou seja, não apenas se reconhece como faltosa, mas também endereça a um homem o significante que lhe falta. A vinda de uma criança, ela escancara a divisão do casal, portanto, a não relação sexual. Do lado do pai, o sujeito coloca-se como barato, o que implica lidar com a sua própria falta, ou seja, com a sua castração. E é comum que o pai, com o nascimento da criança, se angustie com a questão, como a mulher, né, assinala, com a questão sobre o que ela, a mulher, quer dele, ou seja, ele fica às voltas com o lugar que ocupa um desejo dela. E portanto, frente a esse enigmático desejo do outro, um homem só se torna pai se aceitar o não todo que constitui a estrutura do desejo feminino. E, em contrapartida, o amor materno não se sustenta na reverência pura à lei do desejo, ou que só se sustenta nele se uma mulher, enquanto mãe, permanecer para um homem a causa de seu desejo. Então, do lado materno, essa divisão ocorre entre a mulher e a mãe. Do lado mulher, ela fica no lugar de objeto, embora do lado materno ela fica numa posição masculina na medida em que toma a criança como objeto de seu desejo. Ou seja, é no lugar de mãe que a mulher tem acesso ao gozo fálico, que vem fazer borda ao gozo não todo, ao gozo não fálico da posição feminina. A criança, como diz Lacan, dá à mãe aquilo que falta ao sujeito masculino, o próprio objeto de sua existência, aparecendo real. Nesse contexto, Lacan diz que um pai só tem direito ao respeito e amor se estes forem perversamente orientados, paiversamente orientados, fazendo de uma mulher a sua causa. Citando Lacan, um pai só tem direito ao respeito, senão ao amor, se o dito amor, o dito respeito estiver, vocês não vão acreditar em suas orelhas, pervertidamente orientado. Isto é, feito de uma mulher, objeto pequeno a, que causa seu desejo. Mas o que essa mulher em pequeno acolhe, se posso exprimir assim, nada tem a ver com a questão. Do que ela se ocupa são outros objetos pequeno a, que são as crianças, junto a quem o pai intervém. Então, intervém. Vou resumir um pouco, né? No bom caso, se me permitem, a versão que lhe é própria de sua pai-versão. Pouco importa se ele tenha sintomas. Se acrescenta aí o da perversão paternal. Isto é, que a causa seja uma mulher que ele adquiriu para lhe fazer filhos e que com estes, queira ou não, ele tenha cuidado paternal. Em outras palavras, um pai deve sua existência ao fato de ter enfrentado a questão do gozo de uma mulher e ter feito dela objeto A que causa seu desejo, levando-o até o fim nos combates amorosos. A perversão paterna chega a ser definida quando a causa do desejo é uma mulher que, conforme acabei de ler, Lacan, ele adquiriu para fazer filhos e com estes, queira ou não, ele tenha cuidado paterno. Então é surpreendente que Lacan diga que o pai é perverso quando este tem uma mulher como causa de desejo que será a mãe de seus filhos. Então, nesse momento, Lacan ele vai de encontro com a sua doutrina clássica da relação do sujeito com o falo, e logo com o nome do pai, lugar do outro simbólico. A relação entre pai e filho passa a ser vista em termos de modelo da função gozo e não mais como identificação edipiana e interdição, situando-se assim para além da operação significante da metáfora paterna. Em resumo, a mulher é um objeto para o homem, passo que para a mulher o seu objeto é o filho. Se a mulher é tomada por um homem enquanto objeto causa desejo, ela mesma, enquanto sujeito, toma a criança como objeto de sua fantasia.
pai, mãe e filho passam a ser definidos a partir do objeto A. A criança ocupa um lugar condensador de gozo, realizando a presença do que Lacan designa como objeto A na fantasia. Lacan: ela, a criança, aliena em si qualquer acesso possível da mãe à sua própria verdade, dando-lhe corpo, existência e até exigência de ser protegida. A criança empresta seu corpo para que a verdade do outro goze através de seus sintomas, e não é a ordem simbólica que fornece a prova da verdade, e sim o objeto pequeno a, sendo aquele, como já dito, delimita o gozo desarrazoado do outro. Para concluir, no diálogo com o direito, percebemos o quanto a psicanálise distancia-se de uma visão. É importante que eu diga de que lugar também estou falando, né? Digo também de uma prática orientada pela psicanálise no campo do judiciário, junto às varas de família. Então, percebemos quanto a psicanálise distancia de uma visão maniqueísta e binária, que se pode encontrar em boa parte dos julgamentos que são feitos em torno dos conflitos conjugais e familiares. No campo no direito de família atual, o direito procura regular os afetos, atualmente com a ênfase no conceito de alienação parental e de guarda compartilhada, não parecendo, a partir da leitura psicanálise, suficiente, né, esse tipo de leitura proveniente do direito atual de família, suficiente para dar conta da complexidade que envolve a manifestação de dor e sofrimento, ou até mesmo a produção de sintoma por parte da criança em meio ao litígio familiar. Então, a primeira versão que eu falei no início da minha fala, de Lacan sobre o pai, centrada na dialética fálica e no outro simbólico, já redefine por si só algumas concepções consolidadas na norma jurídica. E sendo assim, vale repetir, o pai simbólico escreve-se por força do desejo materno e não por pressão externa, cuja palavra, como já disse, pode ser representada por um qualquer que não necessariamente seja o genitor biológico ou o guardião legal. É muito interessante, porque aí existe uma certa pressão para que as leis sejam cada vez mais duras, né? Talvez devêssemos, então, explorar mais ainda as consequências da reformulação, não só dessa primeira concepção de Lacan, mas também as reformulações que ele faz em torno da questão paterna, a partir da dimensão do gozo, né? E que consequências isso teria para as formas jurídicas. Curiosamente, ao falar da perversão paterna, como aquela que o homem toma a mulher como objeto causa de desejo para ser amante de seus filhos, Lacan inclui em sua esfera os significantes de amor, respeito e cuidado. E não são esses os termos mais prezados pelo direito para distribuir os direitos, os deveres e a convivência dos pais com seus filhos? Há uma tentativa de regular o gozo no campo do direito. E é interessante, né, não é surpreendente que seja justamente, né, no momento que o Lacan vai falar do amor, respeito, cuidado, né, que é justamente que é assegurado pelo campo do gozo e pela perversão. Só isso. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Muito boa a sua fala. Bem, então, antes de passar, enquanto eu faço as minhas perguntas, aproveitem para vocês colocarem aqui no chat algumas perguntas, ou pelo menos finalizar quem é que quer fazer pergunta, que depois eu abro para vocês, tá? Bem, então eu vou levantar aí uma breve questão para cada um, né? Eu acho que tem aí uma conversa entre os trabalhos, e eu acho que, assim, uma das questões presentes, bem clara, é essa marca da atualidade, da contemporaneidade, digamos, do direito ao gozo, né? Então, Fábio, quer dizer, o direito ao gozo, me parece que ele tem aspectos profundamente libertadores, como nós todos sabemos, mas ele também tem um outro efeito, é esse que você destacou tão bem, que é
a dificuldade nos processos de renúncia à satisfação, né? Que ficam, evidentemente, aumentadas, e uma vez que toda pulsão é pulsão de morte, é mais ou menos esperado assim, um certo aumento dos aspectos mortíferos da satisfação nos sintomas atuais, né? Achei assim, muito interessante essa construção que você faz do extremismo como uma manifestação do ódio segregatório a partir do reconhecimento no outro de um gozo meu que eu rejeito, né, baseado no texto do Laurent, né? E a dificuldade assim, em tratá-lo por esse duplo aspecto que você destacou, achei isso bem interessante, né? Quer dizer, uma baixa renúncia pulsional e nenhum contato com o que é estranho em mim, né? Então, prato cheio para sustentação dessas práticas extremistas, né? Quer dizer, é uma fortaleza sem frestas, né? E é difícil tarefa para o analista, que não pode recuar diante dela, principalmente porque a gente tem essa possibilidade de atuar no 1 a 1, né? Eu não sei se você concorda, mas uma coisa, quando eu estava lendo o seu, né, porque eu tive o privilégio de os trabalhos, especialmente do Fábio e do Eduardo, eu recebia antes, a Ângela me mandou uns tópicos, mas então, quando eu lia, uma questão que me ocorreu, né, assim, é que eu tenho a impressão, não sei se você concordaria, eu já li isso em algum lugar, agora não me lembro, confesso que tentei encontrar, não encontrei exatamente onde, mas a gente tem na contemporaneidade, a gente tem uma marca de diferença em relação ao modo de tratamento do inimigo. Quer dizer, o inimigo sempre teve essa função que Freud destacou muito bem, com o aspecto de expulsar para o externo tudo aquilo que eu odeio, né? E o que eu gosto, eu mantenho dentro do eu, e daí toda a lógica segregativa, né, do laço social. Mas me parece que assim, o inimigo, historicamente, mesmo nas guerras, tal, sempre teve um aspecto teve um ponto de dignidade dirigido ao inimigo, né? Por exemplo, nas práticas de enterrar os corpos, né? De dar algum tipo de tratamento a isso. A partir de um certo momento na contemporaneidade, eu acho que essa dignidade do inimigo se perdeu inteiramente. Assim, quer dizer, eu acho que... E eu queria saber se você relaciona isso com o extremismo, né? Num certo sentido, né? Me parece que o outro, o inimigo, deixou de ser reconhecido como aquele que tem alguma dignidade humana. Ele precisa ser literalmente eliminado, né? Como, por exemplo, a ponto de virar pó ou fumaça, como no Holocausto. E se você não pensaria, quer dizer, que também eu posso pensar essa mudança no regime de tratamento do inimigo ligada a esse aspecto do gozo, que você destacou também, né? Como, assim, uma vez que esse inimigo ele é o portador justamente desse gozo insuportável em mim, eu preciso eliminá-lo ao ponto da sua inteira destruição, sem resto, quase, né? Bom, então essa é um pouco a pergunta que eu queria que você comentasse um pouquinho. Em relação ao trabalho da Ângela, né, Ângela, assim, o desenvolvimento que você fez, você me apresentou um pouco os tópicos, e uma coisa que eu achei assim, bastante, que também se relaciona, né, a algo da questão desse apagamento do falo como operador da diferença sexual, que também se vincula um pouco com essa característica da contemporaneidade do direito ao gozo, né? A todo e qualquer gozo, que é sempre do um, né? E aí você trouxe a questão do falo contingente. Eu gostei muito dessa expressão, assim, né? O falo contingente como um semblante necessário para... Assim, não sei se você concordaria, seria o falo contingente para limitar o ilimitado, num certo sentido do gozo. Seria isso? Assim? Queria assim, que você comentasse um pouco disso, e se você poderia falar um pouquinho mais disso, assim, em termos, claro, a gente está num veículo que a gente não pode falar de casos clínicos, mas a gente pode falar de clínica. Então, você poderia falar um pouquinho dessa clínica do falo como contingente, né? Assim, bom. E para o Eduardo,
eu fiquei bem, quando eu li seu trabalho, Eduardo, eu fiquei bem provocada, assim, achei também, acho que essas questões são super interessantes e a gente na clínica a todo momento se depara com os sofrimentos das crianças em função, né, desses litígios e muito especialmente, às vezes, em função de certas complicações que a entrada no registro da lei aporta, né? Além dos conflitos que já se tem, a entrada da lei na história, às vezes, ela mais atrapalha do que ajuda, né? E eu fiquei muito provocada pela questão que você trouxe, né? Eu nunca tinha pensado nesses termos, pela uma certa provocação de um paradoxo, na famosa frase do Lacan, que a gente se debruça toda vez para falar sobre o pai do seminário RSI, né? Que tem um certo paradoxo, que é assim, o cuidado na perversão, né? Quer dizer, que você sublinhou super bem. E quando você falou, eu me lembrei do Lohan, que ele, em vários textos que ele vai falar do pai, né? Ele trabalha muito esse trecho, e eu me lembrei de um aqui, que está no livro A Sociedade do Sintoma, embora ele tenha isso em outros textos também, né? Quando ele vai dizer que, enfim, que o Lacan define o pai segundo um fetichismo particular, né? Que é o de fazer dos objetos da mãe o seu objeto, né? E aí ele diz, ele tem que cuidar deles, tem um cuidado particular. E ele tenta falar desse cuidado, ele tenta dar uma, né, vai dizer o que é para ele esse cuidado. Então ele diz, trata-se de um cuidado cuja definição pode ser esta: ele faz uso da boa maneira para separar a criança e a mãe. Aquele que faz essa escolha é um pai. E Lacan acrescenta, quer ele queira ou não. E aí eu pensei na história da perversão, um aspecto que você trouxe, né? Fiquei pensando assim, porque tem algo que é estranho. O que é tomar a mãe, tomar a mulher, né, que é a mãe dos filhos, como objeto do seu desejo, de certa maneira, tem algo de uma certa introdução, definição de perversão, vamos tomar aqui, a introdução do gozo no outro, né? Tem uma certa introdução do gozo da mulher na mãe, né? E que, paradoxalmente, isso talvez fosse uma situação onde justamente a perversão pode ser boa, entre aspas, né? No sentido de ela cuida de que na mãe ainda subsista a mulher, e com isso ela separa da boa maneira a mãe e a criança. Não sei se você concorda com isso, né? Com essa leitura. Então, só para continuar a conversa a partir da questão que você colocou. Mas o que eu queria mesmo era te ouvir mais, porque você levanta essa bola, né, de como é que seria, que efeitos poderia ter no trabalho da justiça essa entrada da questão do pai pensado a partir do gozo. Quando a gente faz essas perguntas, a gente já tem alguma visão sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que você percebe a possibilidade disso ajudar no trabalho da justiça. Bom, então, são essas as questões. Eu vou passar para vocês, se quiserem, porque, por enquanto, eu não estou vendo perguntas. Eu gostaria, Márcia, só de fazer uma colocação. Tá. Talvez... Eu me inscrevi lá para falar também. Ah, se inscreveu? O Carlos está inscrito. O Carlos fez, tá, ok. Então tem Silas, Carlos e a Márcia Crivorô. Tá. Então, peraí, Silas, posso então seguir aqui a ordem ou você quer fazer já? Faz você já. Carlos, vai o Carlos. Então vai, Carlos, Márcia Crivorô. Na realidade, o que eu queria colocar é o seguinte: quando o Lacan, me parece que foi no RSI, acho que foi em 1974, foi no início dos anos 70, quando ele fala sobre a perversão paterna, ele também está colocando, ele está fazendo relação de um homem com uma mulher. Ou seja, querendo ou não que esse homem dispense cuidados paternos. E o contexto que a gente se encontra, de ódio, enfim, que tem a ver com o tema da nossa jornada, é justamente aqui, o Lacan está falando de homem e mulher. Como é que nós poderíamos contextualizar isso para os casais que são
efeitos das novas formas de parentalidade. Talvez a Ângela e o Eduardo pudessem falar sobre isso, ou o Fábio também. Posso? Ele é claro aqui, ele está falando de homem e mulher, né? Então, nós vamos fazer isso. Vamos recolher essas 4 perguntas e voltar para a mesa, né? Então, agora o Carlos, depois a Márcia. Crivorou. Eu queria agradecer aos 3 trabalhos e dizer que eles assim, têm um ponto em comum e talvez seja exatamente o subtítulo da nossa jornada, que é a inquietante estranheza do ser. Eu acho que isso, embora não tenham falado exatamente sobre isso, né, os 3 atravessam essa questão. Não, desculpa. Eu estava ouvindo... Eu também ouvi alguma coisa, mas... segue lá. Então, sobre essa solução econômica extremista, né, que o Fábio traz, obviamente, falar em solução e campo de concentração, né, nos lembra, obviamente, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, né? Quer dizer, e essa ironia, né, nem sei se é uma coisa cômica, né, mas a ironia de tipo franceses, né, um passo a mais se querer ser republicanos que Lacan no Seminário 7, né, quase que de forma irônica, né, a respeito do Sade, seja um extremista, né, seja um extremista para validar a sua posição contra aqueles que não são, né, como cidadão de bem, né, como a gente tem hoje o cidadão de bem, né, e isso parece que resume essa história. E aí tem um ponto muito preciso que eu acho em relação à fala do Eduardo Brandão, que e aí eu queria ouvir vocês sobre isso, um certo empuxo desse judiciário para que as leis sejam mais duras, ou seja, sejam mais extremistas, e aí, diante disso, né, se essa relação com o direito promove essa solução maniqueísta, né, essa solução binária, como é que fica a posição do analista aí com a noção de extimidade, né, que não é, né, nem bem nem mal, né, é uma outra coisa, né, é uma posição talvez de um fora daí, né, um hors de lá, né, um hors lá, né, algo que é um istmo, né, que não se reduz a essa posição maniqueísta. E para a Ângela, last but not least, Ângela, na fala do Gerard Wachmann, ele diz que eu assisti já há algum tempo essa entrevista com a Marie-Hélène Bruce, e eu lembro que logo no início ele fala que todo real é atravessável. Isso guarda muito uma semelhança com o início do Seminário 11 de Lacan, onde ele fala, né, que a praxe é atravessar o real, né, através do simbólico. Então, que você poderia falar um pouco sobre isso em relação ao que a Márcia estava falando, esse direito ao gozo do Para isso. Obrigada, Carlos, pela pergunta. Olha, a Rita também se inscreveu aqui para fazer pergunta. Então, vamos agora a Márcia. Márcia Crivorou, por favor. Você libera o teu microfone. Isso. Eu também queria agradecer a fala dos 3 palestrantes e a transmissão, o trabalho de transmissão para a gente.
Fico muito grata. A minha pergunta, eu acho que vai ao encontro da pergunta da Márcia e do Carlos. E eu pensei mais perguntar isso ao Fábio, né? Eu achei muito interessante quando você faz a distinção entre o extremismo e a barbárie, né? Exatamente incluindo uma construção do extremista diferente do bárbaro. E a construção é exatamente essa possibilidade de jogar para o outro o próprio gozo. E também fica para mim claro que isso a gente está vivendo o tempo todo, na atualidade, e você coloca muito importante, seu trabalho é sobre isso, a inserção da psicanálise nessa escuta, e talvez, claro que não numa solução, mas numa direção que esse gozo, de alguma forma, possa ser escutado, né? Já que o gozo é de cada um. Também não, eu fico ávida por isso, mas eu não consigo, se você poderia pensar junto, assim, né? Como é que a psicanálise pode se introduzir dentro de uma coisa que fica tão fechada e que é feita exatamente para fechar, né? Assim, ela é absolutamente a construção do extremista, pelo que eu entendi, é uma construção para que o gozo de cada um não possa ser o gozo. O extremista ele consegue articular de uma tal forma que o gozo passa a ser do outro, né? Então, de que forma esse extremista, de alguma maneira, poderia ser furado pelo trabalho da psicanálise? E, assim, pensando no que eu estou falando agora, pensei também em perguntar alguma coisa para o Eduardo, no sentido de que você coloca, que eu acho que vai também ao encontro da pergunta do Carlos, né? Que é como é que o jurídico pode funcionar nesse sentido? Você diz que a vinda de uma criança escancara a diferença sexual. Nós sabemos isso. Como é que o jurídico ouve desse escancaramento? De alguma maneira existe alguma escuta disso? Bom, são essas perguntas que eu queria fazer. Obrigada. Obrigada, Márcia. Rita, você faz a sua, e depois aí eu volto para a mesa, tá? Definitivamente. Eu vou fazer um comentário, pergunta, primeiro vou dirigir ao Fábio, fazendo um pouco o advogado-diabo, né? Quanto à questão que você trouxe dos extremismos, né? Tem o livro do Byung-Chul Han, que ele faz uma anotação muito interessante sobre os atentados terroristas, né? É um livro que chama-se A Expulsão do Outro, e ele está fazendo uma crítica sobre o empuxo ao idêntico. E é muito interessante porque ele localiza ali, no 11 de setembro, que como naquele ato, é um ato que provoca uma ruptura daquilo que se constitui como os idênticos, né? Então, as duas torres gêmeas, enfim, então seria um ato onde haveria um intuito de romper com algo da ordem que se mantinha sempre igual. Então, eu queria que você pensasse um pouco nessa relação do que é dito num ato terrorista, né? E desse outro extremismo que você colocou, tá? Quer dizer, eu estou trazendo aqui esse olhar que eu achei bem interessante do Byung-Chul Han como um terrorismo, um ato terrorista tentando fracionar, fraturar e romper com aquele igual. Isso é uma questão que eu queria colocar. Tá? Não sei se você prefere responder agora. E uma questão para o Eduardo também, que me ocorreu quando o Lacan fala sobre a entrada do pai, né? Ele usa uma expressão que eu acho muito interessante, né? Do pai entrando para dividir a mulher e a mãe, né? Quer dizer, a criança ali também, como valor de metáfora paterna para todos, e esse ato do pai como algo que humaniza o desejo. O Miller tem um texto que é Criança entre a Mãe e a Mulher, que ele desenvolve bastante isso, e eu acho muito legal, em cima do comentário do Lacan para a Jeanne Aubry, né? Quer dizer, a hora que esse pai... E acho que conversa com o que você falou da perversão, né? Quer dizer, é uma perversão, entretanto, que humaniza o desejo, né? Porque coloca a criança também numa posição
de dividir todo mundo, quer dizer, uma posição de metáfora paterna, né? A criança como pai do homem. Eu acho que o Miller usa essa expressão. Então, eu acho interessante, porque isso que a Márcia falou com uma boa perversão, é porque é aquela perversão que imprime um traço do humano, né? E com a Ângela, eu queria fazer só um comentário, quando ela fala do falo sobre como contingente, eu acho que a teoria do Lacan, do último Lacan, sobre os semblantes, né, uma teoria construída a partir dos discursos, é muito interessante, porque no final ele vai usar o falo como um semblante, o falo como um valor de semblante. Então, eu acho interessante, em cima do que você falou das invenções, porque no final o que temos mesmo é semblante, né? Quer dizer, o objeto A também como um semblante, né? E o falo contingente me parece que é o falo atuando como possibilidades de múltiplos semblantes também. É um pouco diferente essa conceituação do Lacan já no final, né? O falo como semblante. Então, eram as questões que eu queria colocar. Tá? Obrigada. Obrigada, Rita. Me lembrei também agora que você estava falando de uma outra fala no mesmo do Lohan também sobre esse cuidado, que ele vai dizer que justamente isso que possibilita dar uma relação amigável para a criança com o gozo, né? Quando ele apresenta a sua perversão. Hã? Pacificadora. Isso. Pois é. Bom, vou voltar então. Vamos fazer na mesma ordem? Fábio, depois Ângela, depois Eduardo. A gente tem, na verdade, a gente já passou, mas vamos estabelecer mais 10 minutinhos para a gente conversar? Então, tá bom. Vamos lá. Fábio. Tá bom, eu vou tentar ser bem breve aqui. Vocês me ouvem bem? Sim? Estamos ouvindo, sim. Bom, eu vou tentar... Vou começar um pouco do que a Márcia fez. Eu acho que sim, né? Eu acho que tem uma nova clínica da função de morte, digamos assim, a contemporaneidade. Assim, né? Tem novos modos de ter queridos, né? Novas expressões, de alguma maneira. Em relação à questão da dignidade, né? Assim, claro que, né, também está pensando um pouco no que eu trouxe, claro que quando eu uso o termo solução, não é aleatoriamente, né? Enfim, não citei explicitamente, mas a gente tem um certo horizonte da solução final, né? Enfim, triste, né? Assim, absolutamente horroroso, né? Enfim, justamente usar esse termo, assim, é estável, enfim. E eu acho que ali a gente tem, tanto é que, se a gente for na referência mais direta do Lacan, quando ele faz essa previsão do recrudescimento dos processos de segregações, ele está se referindo ao campo de concentração, né? Ele está se referindo ao campo de concentração, aquilo é algo que está indicando, né, que a gente tem no horizonte, né? Não se iludam, achando que porque passou, que a Segunda Guerra acabou, que o inimigo foi vencido, mas em harmonia, né? Enfim, não se iludam, né? É um alerta que ele faz. Eu penso, concordar um pouco com a proposta da Márcia em relação à questão da indignidade do inimigo. Eu acho que o inimigo, em muitos momentos, tinha um lugar, tanto é que o Freud, quando ele trabalha em Totem Tabu, ele aborda, ele localiza, quando ele está falando do tabu, ele localiza três tipos de relações que tendem a ser muito permeadas de tabu, né? E ele localiza ali, né, os soberanos e os inimigos. Ele dá a um inimigo um lugar ali importante, enquanto permeado de tabu, e eu acho que esse tabu ali, de alguma maneira, talvez tenha algo que, ao longo do tempo na história, possa tocar nisso, que a Márcia está chamando de uma certa dignidade, assim, né? Muitas vezes tem aquelas pessoas, é um inimigo à altura, ou algo assim, né? E a gente tem uma ideia de um certo achar que é por ser cada vez menos suportável renunciar ao gozo, né? Renunciar à pulsão. Eu teria essa ideia.
digamos assim, né? Muito interessante, assim, instigante essa leitura que a Márcia faz como uma fortaleza sem frestas, né? Eu achei muito boa essa expressão, porque eu acho que isso toca um pouco também na questão que a Márcia Krivonov traz, né? Enfim, de como, então, o que a psicanálise pode fazer, como fazer, de algum modo, né? Porque essa inteira destruição sem resto supõe, né, pensando, será que é isso que está em jogo? Enfim, eu acho que a psicanálise sempre ter um resto, ou seja, sempre vai ter alguma fresta na fortaleza, né? Enfim, a solução nunca é a solução extremista, digamos assim, nunca é sem algum furo possível. Mas o que eu tendo a achar, para não me alongar muito aqui, o que eu tendo a achar é que, de um modo geral, o que a psicanálise ou o psicanalista pode fazer talvez não são relacionados a fazer algo no sentido de um furo, né, no extremista. Eu acho que talvez ele, de fato, seja alguém muito pouco tocado por isso, de algum modo. A gente nunca pode esquecer que o extremismo está no mundo. Então, tem um outro. E o que eu acho que a psicanálise pode contribuir muito é, ao contrapor o movimento extremista, tocar os outros. A gente vê muito isso. Uma vez eu aprendi muito com um amigo meu em relação a isso, ele é muito ligado a vários movimentos importantes, sociais, e eu falei assim, mas por que você perde tanto tempo respondendo e contrapondo pessoas que você sabe que não vão mudar de ideia? Aí ele falou assim, porque tem as pessoas em volta ouvindo. Eu não estou falando para ele, estou falando para os outros. Faz diferença você receber num grupo um comentário machista, racista, etc., e você contrapor aquilo, interrogar aquilo, tentar furar aquilo. O sujeito não deixa de ser racista ou machista, mas tem um entorno testemunhando aquilo. Eu acho que por aí, meio lateralmente, digamos assim, a gente pode encontrar alguma fresta. Talvez a gente não vá mudar o extremista, mas talvez a gente possa fazer com que essa fortaleza fique menos cheia, essa fortaleza sem fresta, assim, né? Em relação ao comentário da Rita sobre a questão do fraturar o igual, né, eu acho que isso tem o que o Lacan traz, né, universalização do homem, de algum modo, assim, né? Eu acho que tem uma necessidade, um empuxo de buscar a diferença, de um modo. Eu acho que fraturar o igual talvez seja uma tentativa muito radical, né? Acho que o termo radical é um termo que permeia todo o movimento extremista, e sem esquecer que, na realidade, para o movimento extremista chamado de terrorista, etc. e tal, os Estados Unidos são extremistas. É um imperialismo extremamente extremista. Então, eles estão atacando um inimigo que legitimamente merece aquele ataque. Eu não estou aqui discutindo quem tem razão, ela aí. Eu estou querendo dizer que tem algo de tentar, me parece, talvez, se diferenciar de algum modo aí, né? E, enfim, várias pesquisas depois, alguns documentários mostraram que a trama é muito mais complexa do que isso, assim, né? Nesse caso mais específico, eu estou corrigindo. Mas eu não vou me alongar aqui, não. A gente pode seguir o tempo. Obrigada, Fábio. Ângela. Está aberto o microfone? Está aberto sim. Bom, gente, obrigado pelas perguntas, né? E eu queria, assim, responder a Rita e o Eduardo, ver se a minha resposta dá para a gente conversar rapidamente, né? Devagar e rápido. Bom, o falo como contingente me parece ser a direção de qualquer análise, né? No sentido de que seria, como o Eduardo perguntou, uma das maneiras de fracassar de boa maneira, atravessar o real, né, digamos assim, e tendo no horizonte o ilimitado do gozo na abertura para o feminino, né? Então, eu acho assim, que o que pode fazer laço é quando se pode consentir com a não-relação, né, a partir de uma renúncia, não sei se a palavra seria essa, mas de uma modificação do falo, né, do regime do falo, né, como todo, para o falo não todo,
né? Então, eu acho que esse é um trabalho de análise que requer tempo, né? E eu acho que é possível esse atravessamento. Eu acho que os depoimentos de passe são testemunhos, digamos assim, de como que uma pessoa pôde trabalhar o seu exílio, o seu exílio estrutural, né? O seu ilimitado, como o seu gozo foi tratado, qual invenção foi possível. Então, me parece que é nessa direção que a psicanálise tem que apostar. É isso, gente. Eu acho que vou ficar por aqui, porque o tempo também, já falei, necessário. Obrigada. Muito obrigada, Ângela. Eduardo, por favor. Bom, vou ter que ser breve também. Agradeço as questões. Tenho que até me debruçar, né, para poder buscar respostas, né? Então, eu agradeço, de fato, né, de coração, isso que foi colocado. O que eu poderia dizer rapidamente, assim, na verdade, eu gostaria de dizer que eu estou, nesse trabalho, inaugurando uma nova frente aí de pesquisa, né? Recentemente, eu concluí uma, e que eu trazia uma certa discussão, algo do tipo, bom, meu interesse maior é em direito de família, né, e a psicanálise, né, a abordagem, né, da psicanálise nesse campo, né, nesse nicho do direito, e eu estava desenvolvendo uma certa hipótese de que o direito se organiza através de um universal fálico e, portanto, tem como consequência um repúdio ao que é da ordem do singular, né? Daí o gozo feminino também, um repúdio ao feminino. Mas eu estou querendo já seguir por uma outra via, hoje em dia, e como a própria Márcia colocou, lembrou bem o Lohan, né, e a Sociedade dos Sintomas, realmente eu vejo que eu preciso revisitar, reler o livro, né, que eu acho que tem elementos preciosos para poder pensar as questões que eu quero desenvolver agora. Né? E um ponto, talvez, que eu me lembro, assim, que é justamente de que, quando Lacan traz a dimensão do gozo para pensar as versões do pai, ele sai também do pai como ideal. Né? Então, a função, o modelo de uma função, né? Quer dizer, é contingente, não é universal. Né? O que é muito interessante tratando desse diálogo com o campo do direito. Eu acho que existe uma tensão né, de um impossível, né, entre o direito e a psicanálise, porque o direito trabalha muito dentro do que seria uma norma ideal. Né? Então, é muito interessante como hoje em dia predomina no campo discursivo do direito de família a ideia, né, um ideal idílico, né, assim, de família, de um pai ideal que merece o amor do seu filho. Daí o tema, né, tão predominante hoje em dia da alienação parental, ou do abuso sexual, que é muito interessante. Então, eu penso a partir daí que existe, né, uma observação que, se eu não me engano, Lohan faz, diversos autores, Zizek também, quer dizer, né, a ideia do direito tenta... hoje em dia, o direito ele procura controlar os afetos, ou regular os afetos, né, inserir os afetos de uma norma e, portanto, tenta também regular o gozo. Né? Então, essa tentativa de distribuir o gozo, bom, cada um goza de uma forma muito particular, mas quando você tenta distribuir de uma forma que seja universal, isso tem como efeito, né, o retorno de uma injunção, né, de um gozo superegóico, de imperativo, né, superegóico, de gozo mortífero. E eu acho que isso também se apresenta nessas discussões sobre família, né, justamente naquilo como o Carlos Eduardo Léo acabou de falar também, na questão que ele fez, né, de um clamor por medidas cada vez mais duras, sobretudo em questões ligadas aos afetos, né, assim, ao direito de família. Né, quer dizer, um clamor para que a figura do alienador, do abusador, seja lá de quem for, né, ele seja cada vez mais punido. Né? Então, é como se fosse uma espécie de injunção obscena desse super-eu, né, super-egóico, a partir de um esforço do direito em querer distribuir o gozo de uma forma igual. E daí eu acho que a gente pode discutir em outro momento o restante. Oba! Muito bom! Bom, gente, a gente está completamente em cima da hora. Eu vi que Mara fez várias questões, mas a gente está, assim, estourou o nosso tempo. Agora, eu quero agradecer muito a vocês todos, ao Fábio Malcher, ao Eduardo, à Ângela Batista, pelas apresentações e muito instigante.